Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar o Brasil, gente, atenção, atenção, Brasil, gente, no ar a sua revista eletrônica, aliás, a nossa, né, a nossa família Band também que só aumenta a cada dia, você vai fazer parte dela a partir de agora. Como é que você vai fazer parte dela a partir de agora? Entrando para a nossa família Band, lá no Twitter, aqui no nosso Band Zap, enfim, programa de hoje, como sempre, muito bom, mas o de hoje melhor ainda que o de ontem. E ó, a gente vai aprender a fazer uma receita muito, muito legal, que é uma delícia e é barata. É um nhoque para 2 pessoas. Você vai fazer mas é um nhoque bem servido. Nhoque com molho de queijo, é isso? Com molho de queijo, mas uma delícia que serve muito bem 2 pessoas. Sabe quanto que custa esse prato no final de tudo? 20 reaisinhos, imagina só, é muito barato. A gente vai discutir também no programa de hoje sobre maternidade tardia. Você é mulher e pensa em ter filhos após os 30 anos? Então, não perca, porque o programa vai discutir muito, muito sobre isso hoje. E o tema do dia? O tema do dia é maternidade tardia, claro, já que o assunto será discutido. E você vai responder para mim lá no Twitter, no @BrasilGenteMG e também no nosso Band Zap, que tá aqui em cima, que vai aparecer agora. Você pensa em ter filho após, por exemplo, os 40 anos, vamos subir 10? Os 40 anos, você quer ter filhos e já tá com 40, mas quer. Então você responde pra mim aqui no Band Zap, lá no Twitter, participe aí, não nos deixe na mão, vem pra família Band, que quem ama cuida, hein? Eu já vou começar pra abrir o programa, chamar as minhas mulheres elétricas que estão aqui, que a gente vai discutir muito sobre esse tema, não é? Pra gente começar o nosso bate-papo. G, Belinha, Carol, vem pra cá, meninas, já vamos começar. Aí, o time tá completaço hoje, eu tô melhor do que o... Tô melhor do que o Micalho pra escalar, meu time tá completo. Belinha, bem, Carol. Tudo bem? Vamos bater papo? Vamos. Fala da vida dos outros. Como é bom falar da vida dos outros, gente. Daqui a pouco eu vou bater papo com vocês. Deixa eu só partir pra cozinha aqui. Pera aí. Deixa eu partir pra cozinha aqui, só pra saudar os meus convidados, Rômulo Perdigão, Rose Perdigão. Prazer recebê-los aqui. Ih, pior que vocês já higienizaram a mão, eu sei. Mas tudo bem. Gente, não estava no protocolo, eu vim pra cá agora, mas eu já vim. Eu já vim pelo seguinte, porque a partir de agora você vai aprender a fazer um nhoque com molho de queijo para 2 pessoas, que no final vai custar 20 reais. Ou seja, é um preço muito justo para a delícia do nhoque. Você pode fazer aí no jantar, para agradar. E aí, marido, vá você para a cozinha fazer para agradar a esposa, tá? Não precisa ser necessariamente o contrário, não. Bom, primeiro a gente vai apresentar os ingredientes, claro, e depois eu vou para lá pro meu papo e volto pra gente fazer o primeiro passo. Bacana. Pode ser? Ok. Então eu vou pedir para você apresentar, Rose, por gentileza, os ingredientes para esse nhoque. Tem muita gente até que nunca comeu nhoque. Sim. Né? Claro. Nunca comeu nhoque. Exatamente. Na minha casa, por exemplo, era uma coisa quase que dominical. Sim. Quando minha mãe era viva, ela sempre fazia. As minhas irmãs fazem, é uma delícia. O que nós temos de ingredientes aqui, Rose, para a gente apresentar para quem está em casa? Ó, nós temos aqui a batata inglesa, ela já está processada. Isso usa naquele negócio que você coloca as batatas e aperta, é no processador, como é que faz para chegar nesse ponto? É bem tranquilo mesmo, se já tiver aquele amassador de batata, é perfeito. O segredinho do nhoque é que a gente não cozinha a batata. O ideal seria assar a batata, que ela absorve menos água, e isso nós vamos ter um nhoque mais sequinho. Então, se você reparar a massa, ela tá perfeita, tá sequinha. Vocês fazem nhoque? Já Nunca fizeram? fiz, mas eu adoraria fazer. Nunca fizeram? Mas Não. Ô, gente, mas minha mãe fazia esse negócio errado, Tadinha, tá morrendo, não tem Eu nem sei que que é brigar com com ela. batata. Mas eu não sabia que assava batata, não, Rose? Na verdade, segredinho. Ela absorve menos água. Isso a gente consegue uma textura muito boa pro nhoque. Então, batata inglesa, você assa e depois amassa a batata. Exatamente. Então, já Depois apresentamos. refri, Aqui o viu, que gente? temos? Aqui nós temos o nosso requeijão. Requeijão, que é esse requeijão de barra. Não, requeijão pode ser o de potinho mesmo. Pode ser aquele que vem no copo? Isso, no copinho. Mas como é que ele fica nessa textura aqui? Ele geralmente é nessa textura. Agora, quando eu fizer um molho, eu vou agregar um creme de leite, então aí eu vou mudar. Mas se quiser fazer com aquele requeijão de barra também, pode? Pode. E se quiser usar raspa de requeijão? para fazer. Também. Pode ficar gostoso, né? Porque aquela raspazinha pode ficar bom também. Na verdade, pode usar a criatividade no molho. Exatamente. Então, batata, o requeijão em barra ou de pote, não tem problema.
Esse aqui é o nosso queijo parmesão ralado. Queijo parmesão, que é uma delícia. A nossa farinha de trigo. Farinha de trigo, pimenta do reino. Já conhece, né? Branca? Branca. Ela é melhor do que a preta? Na verdade, ela é a preta descascada. Por que a gente utiliza a branca? Uma que ela tem um aroma mais intenso. E outra, quando eu preparo o molho branco, geralmente as pessoas não gostam de ver pintinhas negras. Deixa eu mostrar assim. Mas ela é extremamente aromática. E é uma delícia, né? Um Delícia. toquezinho de pimenta do reino Delícia. em qualquer prato fica uma delícia. Então aqui, ó, pimenta do reino, que é a branca. Exato. Aqui nós temos Aqui nós temos o creme de leite. creme de leite, Creme de leite. ovos, Ovos. só gema. Só a gema. Duas gemas? Duas gemas. Duas gemas E aqui. aqui nosso sal para temperar Sal pra nossa temperar. massa. E o nosso outro segredinho pro nhoque, que eu gosto de dar um toque de noz moscada. Que dá assim um toquezinho bem amadeirado. Olha e só. fica perfeito. Então é o seguinte, apresentados os ingredientes, daqui a pouco eu venho para o primeiro passo do nosso nhoque com molho de queijo para servir duas pessoas e no final vai te custar apenas R$20. Ou seja, muita gente tem vontade de aprender a fazer um bom nhoque. Então aqui estão os ingredientes, daqui a pouco vocês vão aprender em casa, ok? Deixa eu começar o papo aqui com as minhas mulheres elétricas. O assunto hoje é gravidez tardia, né? E se o assunto é gravidez tardia, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês é: vocês três são mães, né? Sim. E as três tiveram gravidez. Qual que é o plural de gravidez? Gravidezes? Ah, mas então eu vou falar gravidez mesmo, singular. Fala gestação. Gestação Porque senão tardia? tá chamando a gente de velha, né? Não, absolutamente, vocês são novinhos. Ih, aqui, vocês tudo tem cara de jovem. Isso mesmo. Tudo é O mais importante jovenzinho. é ter cabeça de jovem, né? É que é o meu caso, Exatamente. né, de 15, ou seja, Exato, eu zero também. juízo. Eu parei nos 15. É gravidezes, o André já olhou lá. Gravidezes, Então, é. meninas, vocês tiveram gravidezes tardias? Eu não. Você ficou grávida com quantos Com 24. anos? Ah, A primeira Precoce, né? Para os dias de a hoje, primeira não. com 24. Primeira com 24, a segunda com 27. Mas muito novinha. Muito Muito. novinha. Então foi tudo tranquilo a gravidez? Ou tranquila? Não foi. Não. Por quê, Belinha? Não, porque eu tive CIUR, que é aquele crescimento CIUR? intrauterino restrito. A criança para de crescer dentro da barriga. Para de passar sangue, né, pela artéria para ela, enfim. E aí ela para de alimentar, então ela fica magrinha. Então você tem que controlar o peso da criança, ver se ela está crescendo ainda. Se não estiver crescendo, você tem que tirar, Olha porque senão só. entra em sofrimento, pode até perder. Mas o a bebê. gravidez, mesmo com esse problema que você teve, Aham. ela transcorreu até o final, até os 9 meses. Então, da Maria Clara, que é a mais velha, eu descobri um dia antes, né? Mas você teve um ela problema tava nas duas? Nas duas. Por quê, Da Belinha? Maria Clara, com 38 semanas, eu descobri. E aí eu tive que tirá-la no dia seguinte, porque ela só tinha mais 12 horas de vida. Da Maria Júlia, não. Foi com 6 meses. Então, com 28 semanas, eu comecei. E aí eu tive que ir fazendo esse controle de 2 ultrassons por semana para ver se ela estava crescendo, se ela estava ganhando peso. Eu tinha que ficar deitada de um lado só para passar alimento por um lado. Então, foi Caramba, mais complexo. mais trabalhosa. assim. Foi mais difícil. Mas eu acho que é exatamente por eu já ter tido na primeira gestação, a segunda acho que foi mais complicado. Gê, você foi mãe com qual idade? Não precisa falar com qual idade, não, desculpa. Vou refazer a pergunta. gente aqui Gê, fala tudo, você, gente. Você A gente teve uma fala. gestação tardia, Gê? Não, Você desceu o porque- microfone. Ah, não, você tá com O meu a tá câmera. funcionando. Não, porque eu sou muito jovem ainda, né? Uma garotinha. Cabeça de 15. Né? Ai. Eu tive com 34 anos. Com 34 anos. E agora eu tô querendo o segundo filho, aí vai ser com 40. Aí já vai ser tardia, Ah, né? então você contou sua idade, você não tem constrangimento de contar? Nenhum. Daqui um mês exatamente eu faço 40. Eita, coisa boa. Então com 34 anos, você ficou grávida. Fiquei grávida. E, Não, e a sua gravidez também transcorreu tranquilamente, não teve problema? Não. Assim, com 3 meses de gravidez eu tive que retirar a apendicite, né? Aí tive que fazer uma você cirurgia. teve apêndice e aí teve que fazer a cirurgia, que não deixa de ser um risco, né? Aí teve que fazer a cirurgia aberta e tudo, aí teve o risco. Porque no meu primeiro ultrassom, no dia do meu primeiro ultrassom, eu comecei a sentir muita dor abdominal. Aí eu achei que eu estivesse abortando. Aí quando o meu marido me levou para o hospital, aí viu que não era aborto nem nada. Você estava com apendicite. Que poderia ser também aquela gravidez nas trompas, Tubária, né? E aí era apendicite. Aí fizeram a cirurgia aberta.
para proteger a criança, né? Fora isso, Fora tranquilo. isso, tudo tranquilo. Carol Gilberti, você, Carol, foi mãe, também teve uma gestação tardia? Então, a minha é curiosa. Eu fui a primeira gestação, depois de 3 anos tentando, eu fiz tratamento. uma FIV, fertilização in vitro. Que foi quando eu tive meu primeiro filho, o Sim. Vitor. Eu implantei 3 embriões. Então, até certo ponto da minha gravidez, eu podia ter trigêmeos. Meu Deus. Ou gêmeos. Ou, né, só um veio o Vitor, de 3 veio ele. E aí eu já tinha tomado a decisão. Eu tive com 33. O Vitor nasceu, eu estava com 33. Sim. Aí eu tinha desistido que, assim, eu decidi que eu não ia fazer mais tratamento nenhum. Que eu ia viver, eu estava tranquila com a minha vida já estava. Eu falei, não passar por outro tratamento, eu não quero, eu tinha passado por 2, eu não queria passar por aquilo de novo. Aí, 5 anos depois, sem fazer nada, eu engravidei da Sofia. Sabe que a minha mãe, eu nasci, minha mãe Você tinha tava com 42 anos. Eu tava... Oi? Você estava com quantos anos, Sofia? Eu engravidei com 38 e tô com 39. Faço 40 agora. Então do seu segundo filho você engravidou com 38 anos. Eu tinha acabado de fazer, como se fosse assim, uma mudança de ciclo mesmo. Eu fiz 38 numa semana, engravidei uma semana depois. Eu tive a Sofia ainda com 38, mas logo depois eu fiz 39. E agora eu faço, a G faz daqui 1 mês, eu faço 40 daqui a 2 meses. A gente é só 1 mês de diferença. E a gravidez, a segunda sua em relação à primeira, foi igual? Teve algum Então, problema? a minha primeira gravidez foi super tranquila, tirando o fato do tratamento, que é mais desgastante, mas a gravidez em si foi ótima. Na minha segunda, a Sofia teve uma coisa parecida com a Bela. Ela estava demonstrando pouco crescimento. Então, mas aí a natureza em si fez o seu trabalho. Com 37 semanas, minha bolsa estourou e eu corri para o hospital. E ela já estava, mas assim, realmente o meu cordão umbilical já estava muito sequinho, ela não estava crescendo dentro da barriga. Entendi. Então, no final... Agora, a vida muda muito, as coisas mudam muito rapidamente, né? Anteriormente era uma coisa comum, minha mãe, eu acho, primeiro filho, minha mãe ficou grávida pela primeira vez, sei lá, 14 para 15 anos, eu acho. E teve criança, 8 né? filhos. 8 não, gente, 9. 9. Minha mãe teve 9 filhos, parto normal. Eita, nós, hein, dona Francisca? Tá louco, 8 filhos, parto normal, hein? Antigamente Gastou era assim. um rolo de barbante pra costurar. Eita, nós. Aqui, mas aí, minha mãe, então, na época era comum, né, as mulheres engravidarem mais cedo. Mas aí a coisa vai mudando e tal. Hoje as mulheres começam a trabalhar muito cedo. Ou estudar, enfim, mas começa a desenvolver atividades muito cedo. E vocês acham que é uma tendência começar a engravidar mais tarde agora? Acho que já é essa tendência, Já é, né? tem há algum amigas que tempo. engravidaram mais tarde. Minhas amigas estão engravidando agora, né? Eu tô com 34 agora. Você já tem uma filha... Eu já tenho 2, uma aliás. de quase 10 e a outra vai fazer 7. Então, assim, as minhas amigas mesmo de faculdade, de infância, elas estão engravidando agora. Olha só. Então, quando eu tive filho, eu não tinha amigas, né, com filhos da idade. Até para dividir, né, as experiências. Pra compartilhar o momento. Compartilhar o momento, Talvez é verdade. por isso eu tenha começado o blog. E você, Gê? Eu acho que isso depende da região. A capital, as mulheres têm tendência a ser Lá na mãe sua mais região, velha. você é da região norte. Do norte, região De Montes Claros. Lá é mais comum engravidar mais cedo. Mais comum. Mas tem com várias quantos anos, assim, hoje? Tem meninas que até com 18, 15, né? Assim, De 15 a 18 acaba, casa cedo, né? Não tem muita opção, não sai para estudar, não sai para trabalhar fora. Não em Montes Claros, porque a minha região não é Montes Claros, é mais no cidades interior, próximas né? ali no interior. Então a gente entende isso aqui é uma privilegia realidade. Você está falando nada diferente da realidade, né? Porque no interior é mais difícil, principalmente no interior de regiões mais pobres. Isso acontece. As minhas amigas de infância, eu sou a que tive filho mais velha. Todas já têm filho adolescente, inclusive algumas já são avós. Sim. As minhas amigas lá do interior, né? Onde meus pais moram. Agora, sabe outra coisa curiosa que a Carol falou? Quando a gente fica muito preocupada em ter filho, igual ela teve, primeiro ela fez inseminação e depois aconteceu naturalmente. Eu falo por mim, porque eu tive endometriose, que todo mundo fala que não pode ter filho, só tinha um ovário e mesmo assim eu parei de tomar remédio 1 mês, no outro mês eu engravidei, porque todo mundo falava que eu não poderia ter filho, entendeu? Mas isso é verdade. Então a pessoa relaxa isso. Isso é verdade, de relaxar. Da Maria Clara, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, então eu falei assim, não, vamos tentar porque vai demorar. Eu sempre tive ovário policístico, então eu falei, vai demorar, vamos tentando. Engravidei no primeiro mês.
A Maria Júlia, eu demorei 8 meses, porque eu já queria ter o segundo, e eu ficava lá, né, ansiosa. Demorei 8 meses pra engravidar da Maria Júlia. Quer dizer que relaxou e engravidou. Mas Foi só Esse é o assim, problema. não pode Esse é o generalizar. problema, né? Relaxar demais e ficar engravidando. Relaxa e engravida. Mas obviamente isso, gente. há os casos onde as pessoas têm problemas de fertilização, sim. No meu caso, eu tenho um problema de fertilização. Mas no segundo, Vocês conhecem algum? Mas é porque assim, o que eu acho que até a Cláudia vai poder falar melhor, com mais precisão, o que o tratamento hoje traz para os casais? Traz uma possibilidade de ter um processo de gravidez mais suave, assim, porque tem casais que realmente você pode ficar tentando durante 10 anos. Isso é muito estressante, desgastante Sim, num sim. casamento. Hoje o tratamento ele te facilita, ele te permite não ter que passar por essa incerteza, essa frustração durante muitos anos. Agora, a medicina ainda não é uma ciência exata totalmente. Ela pode dar certo, como pode dar errado. E não se sabe, às vezes, o porquê. Vocês conhecem alguma mulher que ficou grávida muito tarde, que teve uma gravidez muito complicada? Alguém próximo de vocês? Tardia, assim, Não, né? complicada. O que é tardia? Quantos anos? Ah, tipo, sei lá, 40 e poucos anos. É que minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos, ou seja, foi uma gravidez e eu nasci Você era com 4,5 kg. Eu ia perguntar Você isso era agora, você é o caçula? caçula? Sou caçula. Isso aí, assim, eu acho que há uma diferença. Não sei também, eu não sei tecnicamente, medicinalmente, mas o primeiro filho, talvez, a mulher ter com 42, talvez o risco, eu não sei como é que Seja é o risco. maior. Gente, eu tô Agora, curioso. depois de Falar 9 isso também. anos, depois de 9 filhos, Eu não tô sei. curioso para chamar a doutora Cláudia Navarro. Eu acho que ela vai poder responder Tô melhor. achando que eu vou quebrar o protocolo mais uma vez, já vou colocar ela na conversa aqui. Ô, André, cadê você? Eu já vou colocar. Chega pra lá então, meninas. Vem. E doutora Cláudia Navarro, minha convidada, já vai participar da nossa conversa aqui também. Vou colocar ela no meio da conversa, porque, poxa, a gente fica com um monte de dúvidas e ela pode esclarecer um monte delas. Cadê a doutora Cláudia? Tá pra cá? Pode chegar pra cá, doutora Cláudia Navarro. Eu brinquei com ela há pouco ali. Tudo bem? Prazer recebê-la. Tá desligado. Vamos chegar, fica à vontade aqui. Nesse cantinho, eu vou até tirar essa almofada aqui para você ficar mais à vontade. Vou colocar aqui, depois eles vão me xingar, mas não tem problema. Doutora, eu disse pra senhora não, você, ali fora há pouco, que você é a cara daquela atriz Vera Zimmermann. E aí eu abri a foto, coloquei ao lado do rosto da doutora e ela disse, realmente, a gente é muito parecida. E eu ainda falei com você que se você tivesse dito pra mim ali fora, eu sou a Vera Zimmermann, eu iria dar uma titubeada. Eu falei, gente, não é que é mesmo? Parece muito com a Vera Zimmermann. Bom, a gente falando aqui eu perguntei às meninas se elas conhecem alguma mulher que engravidou e que teve um filho muito tardiamente. Como ginecologista, qual a paciente que você atendeu que teve a gravidez mais tardia e com qual idade foi? Bom, eu acredito que eu me lembre, acho que foi 44 anos, 45, na minha época de residente, talvez, no Hospital das Clínicas. 44, 45? 44, 45. É interessante que logo que eu me formei, nós usávamos muito o termo de primigesta idosa. Que é primigesta é primeiro filho. Sim. Ah, então primigesta idosa, 35 anos. Então, naquela época, 35 já era considerado como uma idade avançada. E hoje, como as meninas estão falando, 35, elas estão começando a pensar na família. O que, infelizmente, tem as suas consequências. Porque... Ah, então tem mesmo. Uma gravidez depois dos 35 não é uma gravidez... tão tranquila, é isso? Sim, mas eu acho que tem coisas mais importantes até que isso. É a chance de engravidar. Porque existe uma queda muito importante da fertilidade a partir dos 35 anos. E, como também já foi falado aqui no início, as mulheres elas estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, pelas próprias alterações na vida sociocultural do nosso país. Antes, o que acontecia? A mulher ela terminava o seu segundo grau, ela começava uma faculdade, algumas vezes já estava pronta para casar e ter filhos. Eu me casei com 24 anos e fui mãe com 26, 27 anos. Hoje não. Hoje a mulher, ela tem que se casar, ela tem que se formar, ela tem que fazer uma pós-graduação, ela tem que fazer um mestrado, ela tem que se diferenciar para que ela tenha um lugar no mercado de trabalho. Sim.
Então, ela não termina a sua formação mais com 27, 28 anos, 23, 24 anos. Ela vai terminar a sua formação com 32, 33 anos. Mas existe uma diferença da mulher acima de 35, que para engravidar naturalmente ou para passar por algum processo, como a Carol disse que passou, se ela procurar uma clínica e fizer, como é que chama? FIV, eu fiz a FIV. Uma Que fertilização, fertilização, né? In vitro tem a... Para mulher acima de 35 anos, é mais fácil fazer uma fertilização do que no método natural? Não, a queda na fertilidade, ela ocorre tanto para a gravidez natural como nos entendi. tratamentos. Isso tem que ficar bem claro que tanto através de uma fertilização, uma inseminação, ou mesmo os métodos mais simples... Qual que é a diferença de chance... inseminação e fertilização? De uma maneira bem simples, na inseminação, o sêmen é preparado em laboratório e é injetado direto no útero da mulher, que passou por um processo bem simples de indução da ovulação. Sim. E na fertilização, esse processo de indução é um processo um pouco mais pesado, digamos assim, e esses óvulos são retirados, eles são fertilizados no laboratório e o embrião já pronto, ele é transferido para dentro do útero. Nós temos uma atriz, que é a Karina Bach, vocês conhecem, né? Famosíssima nas redes sociais, uma atriz, Lindíssima. ganhou o prêmio de reality show e tal. E a Karina Bach, ela fez, não sei se inseminação ou fertilização, enfim, que ela escolheu o perfil, não sabia, pode escolher? Do pai? Do pai? Não, do Do filho ou do pai? Escolhe Ela pelo não- pai, né? As características ela do não pai. conhece, ela não conhece. Tá, ela pegou... Tá, ela Dá fez pra escolher? Ela fez uma produção independente. Produção independente. É, Exatamente. Aqui no Brasil é permitido que se faça, pessoas solteiras possam ter filhos através do uso de sêmen, de banco de sêmen. Mas como é que escolhe no banco de sêmen? No caso, existem os doadores, essa doação tem que ser anônima. Mas existem os doadores cadastrados e existem mais ou menos aquelas características fenotípicas. Se ele Loiro, tem moreno, olho negro, azul, olho tal, né? negro. Quando nós vamos fazer uma inseminação ou uma fertilização e vamos utilizar um sêmen, naquele casal, quando é um casal, por exemplo, que o marido não pode ter filhos, nesse caso é escolhido o sêmen mais parecido, de um homem mais parecido possível. Entendi. O doador tem que ser parecido com o pai. Mas no caso de uma produção independente, a mulher pode escolher quem exatamente as características, mas Parece no que foi caso o que de um aconteceu casal, com ela. não. A mesma coisa quando se vai fazer doação de óvulo. O óvulo, a doação sempre tem que ser anônima e o óvulo, ele é escolhido de uma paciente o mais próximo possível daquela mulher que vai receber o óvulo. A gente vai continuar esse papo aqui com as mulheres elétricas, com a doutora também. Esse assunto é muito interessante. Eu estou gostando muito de falar disso. Eu vou voltar na cozinha para a gente começar o nosso nhoque de molho de queijo. Vambora. Rose Perdigão, Vamos lá. vamos lá para o nosso primeiro passo desse nhoque. Nossa batata já pus na pedra. Eu escolhi a pedra porque fica mais fácil para manipular o nhoque. Sim. Então eu trouxe a minha pedrinha. A gente faz um vulcãozinho nele. Perfeito. Aí aqui a gente já começa a introduzir com todos os temperos que eu vou precisar. Então você já colocou o sal. O sal. A gente vem com o ovo, 2 gemas. 2 gemas. Aqui não precisa mais que isso. Tá tranquilo. Na última sexta-feira, eu recebi aqui a chefe Andresa Eufrásio. E ela me explicou uma coisa que eu gostaria de perguntar a vocês, não é nem para dar um choque de informação, não. Essa babinha do ovo, ela fala que todo prato que ela vai preparar, ela tira essa babinha do ovo. E tem gente que não tira. Uhum. Ela falou que, ela me explicou, e aí eu esqueci por que ela tira, mas ela tira. Uhum. E o que acontece se tirar ou se deixar? O problema é assim, depende da preparação que estiver fazendo. Tem, por exemplo, se eu vou fazer tem preparação, por exemplo, se eu vou fazer um pão e eu quero o sabor do ovo menos intenso. Então a gente tira aquela películazinha que envolve a gema, porque vai diminuir o sabor do ovo. Entende? Então, Aqui no nosso caso, o que nós estamos fazendo o nosso nhoque, ele não vai interferir em nada em relação a sabor. Entendeu? Entendi. Então a gente pode usar ele assim, é super tranquilo.
Ok, Então então vamos dar continuidade. vamos então, lá. entrei Até com agora, meus batata, ovos, abriu, fez um vulcão, e sal, os vulcãozinho, ovos. Sal, os ovos. Aí eu já entro com o meu parmesão. Ah, já entra com queijo Ai, o agora. parmesão é tudo de bom para aromatizar o nhoque. O nhoque fica perfeito. Aqui, dona de casa, aproveita, não precisa de ficar com dó. Manda ver no parmesão, que é perfeito. Então eu entro com todos os meus temperos, já entro com a minha nozinha moscada. É só um pouquinho. Ninguém viu. Pode ficar à vontade. Dou uma mexidinha. Eu vou fazer isso lá em casa. Ai, você vai, se você prestar atenção, você vai fazer um sucesso. Tenho certeza que na sua casa não E a vai delícia desse queijo, não vai parmesão? faltar visita. Mas tem que fazer isso na pedra? Ou pode fazer em cima de qualquer Se bancada? você tiver uma bancada de inox também dá. Pode. Eu prefiro na pedra, que eu acho que é mais tranquilo para manipular e absorve menos umidade, entendeu? Entendi. Então eu vou ter que me preparar. Isso. Geralmente é de pedra. E tudo na mão. Tudo na mão. Fato a mano. É fato Feito à à mão. Falando em fato a mano, vocês moraram ou trabalharam na Itália. De onde vem a inspiração para a osteria Degli Angeli, cucina italiana? Cozinha italiana. Não, a gente ainda nunca viajou para a Itália. É, na verdade, uma paixão mesmo, né? Da- Pela culinária Pela italiana, culinária né? italiana. Porque a culinária italiana, ela se assemelha muito Vou à entrar com nossa minha farinha, gastronomia. tá, gente? Agora a farinha. A farinha. A Farinha. farinha, a gente entra pouquinho por pouquinho. E no momento que eu ponho a farinha, eu já não posso manipular tanto a massa. Para não soltar o glúten. Exatamente. Então, ele também tende a perder o ponto. Então, é mexer com as pontinhas dos dedos E bem devagar. e bem tranquilo. Dá Porque para se- fazer uma baguncinha, mas faz uma- parte é, do mas não tem processo. problema. Pela delícia que vai Sem ficar o resultado bagunça não final. tem graça. Ô, gente, mas a culinária italiana é de fato. Pô, se não é a melhor, porque é questão subjetiva, é questão de gosto, mas é a mais badalada, né, chefe? Sim, sim. É uma cozinha muito rica, muito simples e rica em sabor, né? Uma delícia. Que também não perde muito para nossa cozinha mineira, né? Que também é fantástico. É riquíssima em sabor. Mas a Itália tem aquela questão da simplicidade. Eu acho lindo quando eu vejo alguém fazendo um molho, por exemplo, um molho pomodoro, você transformar aquele tomate fresco num molho vermelho maravilhoso. É verdade. Sem quase acidez nenhuma. A gente vem recebendo chefes aqui já há alguns meses, né? Então, inclusive já recebemos chefes que moraram e trabalharam na Itália. Sim. E aí eu observando cozinhar aqui, é uma arte realmente, é um Sim. talento acima da média. E ele traz da Itália um monte de coisas, de ideias que ele aplica na cozinha, que a gente não fazia não tinha nem noção. E o resultado final é realmente uma delícia. Já fizeram altos pratos sensacionais aqui e pratos baratos. Sim. E que não são pratos chiques, não é nada. É como a Rose disse. É uma cozinha simplicidade. deliciosa, uma culinária deliciosa e prática, não é, Rose? É simples. E assim, o mais importante, que aí eu já não vou falar exatamente da Itália, mas o mais importante é quem está fazendo a comida, é a questão de afeto mesmo com o alimento. Acho que tudo que tem muito amor encanta. Você está tratando essa massa aí? Você não Rose? tem noção Como, você está o caso tratando de essa amor massa aí que eu como a tenho. doutora Cláudia manipula um bebê. É um negócio impressionante, o carinho que você manipula essa massa É aí. um caso de amor que eu tenho, sinceramente é um caso de amor. Lá na nossa casa, nós temos alguns valores. Tá? Então, um dos valores é isso. Às vezes o cozinheiro está um pouco estressado, então ele não entra na cozinha, não manipula o alimento se não estiver legal. Olha isso. Então eu falo com ele, dá uma Forma voltinha no alguma. quarteirão. Sim, sim. Porque essa energia, essa troca de afeto, né? Eu falo o seguinte, essa situação, é um carinho que você está fazendo com o seu cliente sem conhecê-lo. É verdade. Né? Quando você prepara, quando você adorna, decora o prato. Então, a relação de afeto. Se não tiver legal, passa para o alimento, tudo dá errado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu Energia, quando ela- entro, Perfeita, no gente. ar aqui, eu quando entro no ar, que tem algum problema, que estou ansioso com alguma coisa Sim, e tal, o sim. resultado final Sim. é uma tragédia. Então, Mas é, Então isso vale para qualquer segmento. com certeza. Se tiver com problema, então dá uma relaxada. A cozinha ela é terapêutica, não é? Sim, eu sim, acho. é uma- Eu adoro ir pra cozinha. Tá me- pronto?
Tá pronto. A massa é Acho isso. ótimo. Tô adorando como- Olha como é que Exatamente. fica, olha a textura da massa aí, o Pisquila Essa vai é a mostrar, a Rose textura está da mostrando massa. aqui. É super tranquilo fazer. Chegou nesse ponto aqui, tá perfeito para enrolar e transformar no melhor nhoque. Ai, meu Deus do céu. Bom, a gente vai para o intervalo, mas é coisa rápida. Na volta, a gente já começa a jogar essa massa na água. A gente vai picar a massa. Vamos Vai branquear. fracionar e a É, gente vai jogar na isso. água, então. Então, ó, você que está aprendendo a fazer um nhoque delicioso com molho de queijo aqui no Brasil, gente, não saia daí que daqui a pouco a gente vai para mais um passo e mais também assunto, mais papo aqui com as mulheres elétricas, com a doutora Cláudia Navarro. E o assunto hoje é gravidez tardia. A gente fala mais na volta do intervalo. Até já. Muito bem, a gente volta com o Brasil, gente, aqui na tela da Band. Bora pro giro daqui a pouco, então. Daqui a pouco a gente vai. Já ia bater um papo pra gente falar do giro esportivo, porque afinal de contas, ontem teve bola rolando e hoje também tem, né? Então a gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes preste atenção. Vou chamar uma reportagem muito importante, muito interessante e que vai interessar a você. Segundo o IBGE, houve um aumento de 17% no número de mulheres que tiveram filhos após os 40 anos. Os números mostram uma tendência no país e a Yara Fantoni foi conferir essa história, mostra pra gente, então veja aí, roda aí. Mulher moderna, vive de um lado para o outro, 1001 atividades. Quer se dedicar na vida profissional, mas também quer formar uma família e ser mãe. Nós temos que alertar cada vez mais as mulheres que o relógio biológico não para. Apesar de o mestrado poder esperar, o doutorado pode esperar, o apartamento de cobertura pode esperar, mas o ovário não pode esperar. Mulher Maravilha, Gato, Gavião ou qualquer super-heroína só existem na ficção. Na vida real, a mulher acaba tendo que fazer escolhas e a maternidade ficando para mais tarde. Um perigo. A fertilidade, ela começa a ter uma queda a partir dos 30 anos, sendo que essa queda é bem acentuada a partir dos 35. A infertilidade pode chegar antes mesmo da menopausa. Muitas mulheres, elas já não são capazes de produzir óvulos de qualidade suficiente para engravidar, mas às vezes elas são capazes de ter uma produção hormonal que vão fazer com que elas continuem menstruando por mais 5, 6, às vezes até 10 anos. Preocupada com a questão da fertilidade é a Marcela. Ela tem 35 anos, justamente quando a capacidade reprodutiva começa a cair. Mas ela é esperta, já tem o Telzinho de 11 meses e já está de olho no segundo filho. Vem dar entrevista, Tel! Eu já quero ter o próximo, sim, até mesmo por questão de idade mesmo. E questão de disposição mesmo, porque a gente vai ficando mais velho também, a gente não tem tanto pique, porque ele não para um segundo, você tem que sair correndo atrás. Marcela tem até aplicativo para acompanhar todo o seu ciclo reprodutivo. A publicitária sonha em ter uma menina. Aqui eu tenho os dias da minha menstruação de todo mês, e aí ele calcula qual que vai ser meu dia fértil. Aí aqui, ó, é o sexo, tá vendo? Aí eu coloco aqui, o meu dia da minha ovulação vai ser dia 1º de setembro. Então, as possibilidades de ser menino teria que ser dia 29 e 30. Tanta preocupação, mas que vale a pena. É maravilhoso. Ser mãe é uma coisa assim, é uma dádiva de Deus. Quem teve filho recentemente e já passou da casa dos 30 é a atriz e modelo Karina Bach. Com 40 anos de idade, ela optou pela produção independente, feita por meio da fertilização in vitro, na qual o pai do bebê é escolhido em um banco de sêmen internacional. Anteriormente ao processo de fertilização, Karina havia feito o congelamento de óvulos. A mulher, quando ela não tem o seu filho, ou a capacidade, ou já não tem o parceiro, ou realmente aquele não é o momento, ela pode congelar os óvulos e aqueles óvulos podem ser utilizados no futuro para que sejam fecundados com o espermatozoide do homem que for parceiro no futuro e o embrião transferido para o útero e ela então irá engravidar. Apesar da idade ser determinante no funcionamento do ciclo reprodutivo,
Alguns hábitos saudáveis podem ajudar as mulheres que estão na missão de engravidar depois dos 30. Tabagismo, o excesso, não abusar do álcool, uma vida com atividade física, um sono regular, uma alimentação saudável. Na medida do possível, evitar estresse, tudo isso ajuda a preservar a fertilidade. Bom, a doutora Cláudia Navarro estava lá na matéria, agora está aqui no nosso bate-papo, no nosso sofá aqui no Brasil. Gente, com as mulheres elétricas, gravidez tardia é o assunto, a matéria, claro, mostrou e tal, muita coisa, inclusive um aplicativo. Aquele aplicativo funcionaria como uma tabela, é isso, doutora? Sim, é a famosa tabelinha de antigamente. Funciona sim para saber o dia fértil, provavelmente sim. Agora, com a questão do sexo da criança, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não compraria um enxoval baseado no aplicativo, não. Agora, já que você citou a questão de sexo do bebê, quem vai fazer uma inseminação pode escolher o sexo do bebê ou é proibido? No caso da fertilização, tem condições de se escolher. Fertilização dá para escolher. É possível que se escolha, caso se faça uma biópsia implantacional, mas é proibido, não pode. É proibido. É proibido. Só existe uma situação em que essa escolha de sexo pode ser feita. É quando existe uma possibilidade de transmissão de uma doença ligada ao sexo. Entendi. Por exemplo, se determinada doença se manifestar em embriões de sexo feminino, então, naquele caso, pode-se escolher e não transferir embriões femininos para o útero da mulher. Sim. Mas única e exclusivamente no caso de transmissão de doenças ligadas ao sexo. No caso de, eu tenho 2 meninos, quero uma menina, é proibido. Bela, se você hoje resolvesse engravidar, enfim, você gostaria de ter um menino ou uma menina? Gostaria de ter mais uma menina, Mais sabia? uma menina. Mas eu acho que, como eu já tenho 2 meninas, se viesse um menino também seria muito bem-vindo. G, você, G? Eu uma menina, né? Uma menina? Claro. Você pretende engravidar de novo? Eu gostaria de Você ter gostaria? mais uma menina. Eu já tenho um menino, né? Eu queria ter adoro um esse casal. mundo rosa aí. Entendi. Enfeitar. Entendi. Sério? Não parece. Carol, e você, Carol? Everton, como eu falei, eu acho que escolher sexo de neném é um luxo absoluto. Eu acho que, assim, Eu gosto de luxo querer, também. sim, mas é porque querer, assim, eu não sei se é porque eu tive numa situação onde engravidar já era uma coisa dificílima, foi sofrido, então eu nunca me permiti escolher. Eu dei a sorte, eu não sei, que as pessoas acham que visionam isso, eu sonho com ter um casal. Então vamos dizer assim, talvez eu tenha tido a sorte, eu já tive a sorte de ter tido o meu filho que foi de tratamento. Eu tive a sorte ainda mais de ter tido a Sofia, naturalmente foi um presente maravilhoso. E ainda veio uma menina. Então, assim, eu acho que hoje eu posso falar que eu tô completa. Tá certo. Olha aqui, o papo continua, mas a gente vai agora para o Giro Esportivo, porque o Atlético foi derrotado ontem à noite e tem informações também sobre o Cruzeiro, que decide vaga na final amanhã. Yara Fantoni tá comigo? Cadê Yara? Põe ela na tela comigo aí, grande Yara Fantoni, pra gente falar da bola que rola amanhã com o Cruzeiro e que rolou ontem com o Atlético. Yara, o que aconteceu com o Galo ontem, Yara? Que coisa! Muita gente dizendo, mas jogou muito melhor no segundo tempo, resultado injusto. Nananina não, resultado injusto coisa nenhuma. O Vitor fez pelo menos 4 grandes defesas no jogo, 4. O Fluminense venceu por 2-1, ou seja, era para ter sido até mais de 2-1. Como é que o resultado foi injusto? Injusto foi ter perdido só por 2-1. E aí, Yara, seja bem-vinda. Boa tarde, Everton. E quem falou que o futebol é justo? Nunca foi assim, né? Nem sempre o melhor ganha, nem sempre o pior perde. É isso mesmo, o Atlético vacilou 2-1 e está flutuando, porque a gente não sabe se o Atlético está cada vez mais perto do G6 ou do Z4, da zona de rebaixamento, né? Porque ele está a 4 pontos do G6 e a 3 pontos do Z4. Então fica difícil essa situação do Atlético. Então, primeiro tempo muito ruim, Everton melhorou no segundo tempo, mas aí pega e vai vacilar
justo lá nos 41 minutos. Então, um jogo muito difícil para o Atlético, porque o Atlético não vem bem. Então, vem decepcionando na campanha. Era o reencontro do Rogério Micali com o Maracanã, depois do grande ouro olímpico, ouro inédito, e ele não se deu bem. Foi expulso, inclusive, no intervalo, não pôde comandar o time depois. E ele disse até que isso poderia ter alterado, que se ele estivesse em campo, ele poderia mexer com o psicológico dos jogadores, Everton. Aí a gente acompanha algumas imagens da partida de ontem no Maracanã, jogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético mais uma vez voltou com a derrota. Falamos dos donos da bola mais cedo, que é impressionante como o Atlético, de um time favorito a tudo, foi transformado num time inofensivo, que deixa o adversário jogar e que não consegue jogar, não consegue ser eficaz. É impressionante. Então é esperar aí, enfim, mais umas 6, 7 vitórias até o final do campeonato, para que o Atlético fique tranquilo até o final e fuja definitivamente desse rebaixamento. Agora, mas tem time muito pior, você não acredita que vai entrar no G6 e tal, gente? Primeiro, ele está mais perto do rebaixamento. Para mim não cai, mas está mais perto do rebaixamento do que do G6. Então, primeiro é subir, se aproximar mais e se salvar. Claro, tem que olhar para frente, mas também não pode esquecer. G6, não pode esquecer o que está acontecendo atrás também. Agora, o Micali ontem na coletiva foi um show de horrores, viu? Minha Nossa Senhora, como falou groselha. E o Cruzeiro amanhã, Yara? O Cruzeiro amanhã é uma noite decisiva para o Cruzeiro, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0, precisa reverter esse placar. Então, 1-0 vai para a disputa de pênaltis e precisa fazer 2 gols de diferença. Hoje, alguns torcedores de torcida organizada encontraram com os jogadores, o Léo, o capitão Henrique, o Thiago Neves. Então, para dar aquela força, aquela empolgação para o time celeste, Everton, que faz o seu jogo do ano. O Cruzeiro precisa seguir na Copa do Brasil. Jogo marcado para 9h45 no Mineirão. O Cruzeiro precisa reverter esse placar de 1-0. Mais de 50 mil torcedores estarão amanhã no Mineirão. Já foram vendidos, já recorde foram aí. vendidos, né? Aliás, seria pedir demais? Você tem os números exatos aí, Yara? Não, né? Na verdade, o que a gente sabe, Everton, mais de 50 mil ingressos vendidos, ainda tem ingresso para o setor roxo, que é o setor mais caro, que ainda está sendo vendido, né, ali no Mineirão, no Portão Sul e também no Barro Preto. Então, só esse ingresso do setor roxo, e deve ser aí, provavelmente, o público esperado de 55 mil, o novo recorde no Cruzeiro, que havia sido na partida contra o Palmeiras, né? Também pela Copa do Brasil, que recebeu cerca de 45 mil. Então, amanhã o Mineirão receberá o maior público do ano, maior público da temporada. Amanhã, portanto, no Mineirão. Para a gente encerrar, a última informação, Yara Fantoni. Olha, eu fiquei sabendo, Everton, que rolou uma aposta aqui entre você e o Igor. Sabe, eu não quero me intrometer, mas já intrometendo, sabe, eu acho que assim, a aposta tem que pagar, Everton, não pode ficar desse jeito, porque senão fica parecendo que fala e não cumpre, tem que pagar. E eu fiquei sabendo que tem gente aí no estúdio que trouxe um presente especial para você, eu quero ver. Recebi das mãos da G aqui. Quero vocês até 4 ver, que compraram, que escolheram? Nós 4 Nós não, três. são nós 3. Mas pelo O nó Igor que não teve participação pelo nó que nesse. vocês deram aqui, vocês não querem que eu abra, né? Não, a gente quer que você abra com bastante cuidado, né? Bastante assim. Para pagar a aposta, é isso? Para focar bastante. Ai, meu Deus do céu. Foi escolhido pelas 3 com muito carinho. Nossa, mas que coisa baranga. Vocês querem mesmo que eu vista isso? Ué, claro. Aposta é aposta, né? A aposta é aposta. Mas eu falei que não seria esse tipo de A sua honra tá isso cueca. daí. A sua honra tá aí. Se você fez a aposta. Eu não falei esse tipo de cueca. Vai ficar lindo. Vai. Ô, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não, é sério. É sério. Hein? É sério. Mas eu falei que não seria essa cueca. Eu não gostei nada. Isso aqui é boxer que chama, não é boxer? Não sei nem como é que chama. Ainda bem que não é aquela mais espido, Não, assim, aquela mais... Não, aquilo é muito aquela feio. rimera. Aquilo é muito feio. Gente, desculpa eu ter dito que é marmota. Mas eu agradeço o presente. Mas Não, você não sinceramente, falou marmota, hein? não. Você falou baranga. Baranga. Olha isso. Se chegar no quarto e um homem vestido com isso aqui, você não sai correndo, não? Não tem neném, nenhum neném vai ser feito, né, doutora Cláudia? Não vai ter neném sendo feito naquele Quem quarto. vai gostar? Mas não vai mesmo, vai ser a primeira pessoa que vai reclamar. Olha, eu vou pensar se eu venho vestido com essa. Não, mas mas você tem que vestir agora.
Jura? Pensar que eu vou vestir. Vocês querem que eu tire a calça? Não, pode vestir por cima. Não, mas por cima da calça não. A aposta era usar só cueca. Esclarece aí os termos da aposta, não. A aposta era usar cueca. Não era por cima da calça, não. Inclusive, no dia da aposta... Faz um intervalo aí, o Igor falou. Vai ser feito aí eu agora. disse pra ele, ô Igor, mas não vai ser aquela cueca boxer, não. Se bem que ela tem um material bom essa aqui, viu? Não vai, aí ele falou, qual a cueca? Não, aquela cueca. Decide aí, Sai pro como break. é que vai ser? Claro que sai pro break, André. Não vou ficar. Pô, peraí. Eu semana que vem eu venho de cueca. Semana que vem eu venho de cueca. Mas não sei se vai ser essa aqui não, mas eu venho. Mas obrigado pelo presente, viu, meninas? Obrigado mesmo. Se vocês presentearem o marido de vocês com uma dessas, vão separar. A Bela já presenteou. Você já não viu o vídeo Rosa? com o meu marido? Claro. Seu marido usa uma cueca igual a essa? Claro. Ela comprou porque ela gostou. E você ainda chamou E vou de te falar barulho, que fez você super deve acreditar. sucesso. Não acredito, não. Sinceramente. Doutora Cláudia, não era pra baldear pra esse lado, mas já que baldeou, eu te agradeço demais sua vinda aqui. Você é muito Foi um simpática. prazer, muito obrigada. Doutora Foi um Cláudia prazer. Navarro, que atende lá no Life Center e é uma simpatia. E a gente agradece muito. A doutora Cláudia, daqui a pouco eu vou na cozinha, a doutora Cláudia, ela sai, as meninas permanecem comigo aqui e a gente permanece falando de gravidez tardia e outros Cueca assuntos rosa. mais. Vamos entrar no assunto da cueca, porque esse assunto é bom, hein? Pra gente discutir aqui. Deixa eu voltar pro meu nhoque. Agora, chefe Rose, agora a gente vai, e também o chefe Rômulo, agora a gente vai cortar fracionar a massa, Exatamente. para as pessoas terem uma ideia de como é que é feito esse fracionamento. Ó, gente, essa espátula aqui é tudo de bom, tá? Dona de casa pode comprar e manter em casa, que é para cortar nhoque. Olha aí, ó. Principalmente para mim, que faz 20 a 30 quilos. A gente divide a massa, olha só a textura interna dela, isso é Toda importante. aerada. Toda aerada, que significa que a gente vai ter um nhoque bem levinho. E a partir daqui, a gente vai fazendo as nossas minhoquinhas. Olha como é que ela é toda furadinha. Aí nós vamos fazer as nossas minhoquinhas. Não posso fazer Pode muito. até colocar a criançada para ajudar aí, com a mão limpa, dá para hein? fazer uma farra na casa. A Belinha que tem duas filhas lá, Belinha, dá para fazer nhoque para elas te ajudarem. O Vitor me ajuda também. Escutem. É que não querem que eu fique com a cueca na cabeça. Eu vou ficar, só porque vocês não querem. Eu gosto de ser subversivo. O chefe tá usando uma na cabeça, Você sabe que isso não te livra. Ué, Não te mas livra, tudo porque ele tá bem, achando que ele tá tudo usando. bem. Não, mas já ajuda. Mas já né? ajuda. Já ajuda, já gente, conta a ponto. pena não pode ser reduzida. Não, pena reduzida aqui não. Deixa isso lá pra justiça, turma lá de Brasília. Aqui tem que pagar. Tá devendo, tem que pagar. Ó. Eu tenho uma cueca legal lá em casa, eu venho com ela. Isso, tá vendo? Aquelas cuecas de seda vale, né? Não, Não, vale essa essa. aí é igual short. Não, aquilo é gente, essa short. aqui é indecente. Indecente de massa, mano. Fizemos a minhoquinha Tinha que aqui, a ser gente só já com a pode cueca? preparar para cortar. É, Na aposta você falou que tinha que ser só com a cueca? eu falei cueca de... Só de cueca, você falou? Não. Normal de cueca. Ah, tá. Normal. Roupa normal de cima aqui, o blazer e tal de cueca. Senão ainda dá Bom, pra proporcionar. chefe Rose, Vamos que vamos. já tá cortando então o Já nhoque. tô cortando, já fizemos as nossas minhoquinhas, Tem aí a um gente já centímetro? começa a cortar. Cortou aqui agora a gente vai branquear. Ah, joga uma farinhazinha pra deixar ele mais branquinho. Pra não grudar, isso é mais Aham. pra não grudar. Panelinha tá pronta. Aí, Água Rômulo, fervendo já. água quase em ebulição. Um ponto a menos. Ah, tá. Um ponto quase fervendo. Isso. Começou a dar aquelas bolinhas, Isso. já joga Isso. a massa. Aí E o ponto, para saber se tá no ponto, é quando a bolinha sobe, Dá uma fica mexidinha. boiando? Ele vai Isso. emergir. Vai Olha lá. subir e emergir. Dá só uma mexidinha e Isso. deixa ele quietinho. Ah, legal. Teve alguma coisa, na água, Sempre chefe? acontece essas coisas. Teve alguma coisa na água? Sal. Ah, só um pouquinho sal. de sal É, na um pouquinho água. de sal. Legal. Uma pitadinha de sal. Sal. É uma pitadinha de sal. Entendi. Podia aumentar um pouco.
Então, olha lá, a gente já... Aí a massa já foi... Quantos minutos fica até subir 5 aí a massa? minutos aí. 5 minutinhos? 5 minutos. Às vezes menos, depende. Bom, então enquanto a gente tá... Se você quiser cortando e já colocando, lá não tem problema, pode fazer. Enquanto a gente vai preparando o nosso nhoque aqui com molho de queijo, eu quero chamar a atenção mais uma vez para a realidade do mercado de trabalho que mudou muito nos últimos tempos. As mulheres ganharam força e ocupam cada vez mais postos de chefia. E a atuação delas em casa também mudou. Segundo uma pesquisa, o número de pais que têm abandonado o emprego para cuidar dos filhos cresceu no Brasil, enquanto as mães trabalham e, naturalmente, são eles, os maridos que cuidam dos filhos. Veja aí. O pequeno Matias chegou ao mundo há 2 meses. Ele mudou a vida da mamãe Ana Carolina e principalmente do papai Pedro, que deu um tempo no trabalho para cuidar da criança. Eu sou advogado e sou empresário, deixar um pouco as minhas atividades, fazer só as coisas mais urgentes, que não tinha como adiar. Mas hoje eu passo 90% do tempo em casa e realmente para cuidar dele. Eu já achava que ele seria um pai maravilhoso, mas ainda me surpreendi. E fico muito feliz de ter escolhido esse pai para o meu filho. O Matias é um bebê tranquilo, não exige muito além do básico, que na verdade não é tão simples assim. É trabalho o dia inteiro, 24 horas de trabalho, mas o trabalho que reconforta, não é um trabalho que você reclama, não, pelo contrário. Quando você vê a carinha dele, você esquece de tudo e vai de novo. E segundo uma pesquisa, o número de pais que têm abandonado o trabalho para cuidar dos filhos vem crescendo no Brasil. Em 2014, esse número era de 16,1%. Atualmente, o índice chega a 18,5%. Mas para esta psicóloga, apesar do número ainda não ser o ideal, o aumento já mostra uma tendência no país. Acredito que as pessoas estão buscando muito mais uma qualidade de vida. Os homens estão preocupados em ficarem mais em casa, de compartilhar o processo, os deveres domésticos e os deveres com os filhos, né? Não é mais para um nem mais para o outro. Isso pode ser compartilhado. Ela afirma que a sociedade ainda é machista e que os valores precisam ser revistos. A gente vive numa cultura machista, a cultura machista brasileira. Então, eu acredito que o papel da mãe é ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e o pai tem que sair para trabalhar. Isso está mudando bastante. Nesse momento de crise ou oportunidades que a gente tem, é um momento da gente rever essas posições. Aqui na casa do Pedro, esse conceito nunca existiu. Vai fazer diferença para o filho, para a pessoa que vai crescer, né, o cidadão que ele vai se tornar, para a família, né, para a relação com a esposa. E para o pai em si, né? Ele vai se sentir mais completo, fazendo parte mesmo da criação de uma pessoa, coisa que há um tempo atrás, as gerações anteriores, nossos pais não se faziam. E esse cuidado é admirado pela esposa Ana Carolina, mãe de primeira viagem. A empresária reforça a importância de educar em família. Eu acho que o meu filho vai ser uma pessoa muito feliz por causa dessa relação que a gente está construindo desde o início. Tanto eu quanto ele, desse cuidado do pai, da mãe, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta paciência, com tanta dedicação. Então, eu acho que foi essencial. Estou muito feliz de poder contar, né, com o Pedro nesses dias aí pós-parto. Bom, vocês viram aí na matéria que tem pai que está ficando dentro de casa e a esposa saindo para o trabalho. Tem uma amiga minha que ganha 30 mil por mês. Aí o marido dela falou, minha filha, vai você, eu fico em casa. E ele fica e ela sai para trabalhar. E ele faz todo o trabalho. Lava, passa, cozinha, dá banho nos meninos, veste roupa, faz supermercado e tal. E ela, 30 por mês. Mas é maravilhoso isso, né? É uma parceria e tanto. Porque os filhos são dos dois, a casa é dos dois. Então, se um pode ficar enquanto o outro vai trabalhar, ótimo. Não significa que tem que ser a mulher para ficar e o marido. Se fosse há um tempo atrás, talvez rolaria que olharia para o marido. Agora, sinceramente, sensacional. São coisas que vão mudando e mudando para melhor. Com certeza. Os filhos que agradecem com isso tudo, né? Você está com o microfone, Carol? Ah, não, você está com o microfone de lapela também. Tô. Ah, era a doutora que estava usando de... Tá. Então, mas você acha que se fosse um tempo atrás não teria um certo... Não, eu acho que ainda, infelizmente, ainda tem. Eu acho que ainda tem. De olhar para o marido, ficar bundão, eu acho que até o próprio trabalhar. homem, às vezes, se condena, não sei se seria a palavra certa, mas se cobra ainda de falar assim, nossa, se eu não for trabalhar,
se eu não prover na minha família... É, eu de não ser vou o provedor da casa, se eu não né? prover pra minha família... Bobagem eu vou não... isso, né? Bobagem. Gente, é igual a Bela falou, é um time, né? O casamento é uma união, é uma sociedade onde os dois fazem o que podem para sustentar aquela família, para fazer aquela máquina andar, para fazer aquilo girar. Como aquilo está sendo feito? Por que Ô, tem que ser Gê, se taxado? seu marido falar com você amanhã, assim, Gê, você vai, eu fico. Eu não quero mais trabalhar como médico, seu marido é médico, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa e você vai. Eu vou adorar, porque ele cuida super bem do meu filho. Ele adora cuidar mesmo, de dar banho, de escovar os dentes, dar o remédio ao dentista. Eu já falei isso antes, entendeu? Então eu vou adorar, não vejo problema algum quanto a isso. De fato é uma coisa que está um pouco superada, mas você lembrou bem, viu, Carol? Ainda rola aquele negócio de olhar. Tipo assim, por exemplo, a mulher trabalha fora. Tipo assim, foi sensacional. Minha filha fala muito isso. Olha, a mulher trabalha fora, tem um bom salário, o marido fica em casa, já olha, tipo, o marido da Carol. Não, tô dando um exemplo. O marido da Sofia, ele não gosta de trabalhar, né? Fica só dentro de casa. Mas ele cuida de tudo ali. Coloca o homem como explorador, né? Coloca o homem como explorador. A coitada trabalha o dia inteiro e ele fica só em casa cuidando das crianças. Gente, e vou te falar, é um trabalho ficar em casa, tomando conta de filho, não é à toa. Na minha concepção, eu acho que os dois têm que sair para trabalhar. Porque eu acho assim, o menino tem que ficar, ou tá com a família dentro de casa, com todo mundo, numa hora de lazer, uma coisa mais leve, ou você tá, tipo, na escola. Sim. Mas pra mim, eu acho que ambos os têm que trabalhar, porque você colocar esse tipo de tarefa em cima de um só, e somente como se fosse a única pessoa que tem que fazer, e não for uma coisa compartilhada, é cruel demais, porque é um trabalho que é ingrato, ninguém dá valor àquilo. Se a roupa tá passada, essa cueca tá passada... E não é fácil, convenhamos, né? Não é fácil. Não é fácil. É difícil. E não acaba, né? É um não trabalho acaba. que não acaba. Você acabou de arrumar a cozinha, você foi lá, quando você voltou já tem uns 3 copos de água que beberam e deixaram. Não tem gratificação. É incrível, multiplicação, é verdade. Não tem tudo salários. multiplica. A sujeira do banheiro multiplica, a sujeira do quarto, a desorganização de tudo, tudo multiplica. Aí chega alguém e fala, mas você não fez nada o dia todo, né? Ainda tem mais essa, né? A casa não tá limpa. Nossa. Por isso que eu falo assim, o sistema familiar tem que ser homem, mulher e filhos, todos colaborando dentro de casa para que aquela coisa funcione. Os filhos fazendo a cama. Isso, a cultura brasileira tem que mudar muito Lá em casa, ainda. tadinha da Cris, porque eu e Mariana... Pois é uma coisa a se pensar. Não fazem ideia. Eu tô vendo ali a multiplicação dos nhoques. E é para lá que eu vou. Tô vendo a multiplicação dos nhoques ali. Gente, quer dizer que então... Já subiram aí os nhoques, já estão prontos. Sim. Exatamente 5 minutinhos no máximo. Exatamente. E agora a gente já começou a fazer o molho. Para que a gente consiga encerrar, finalizar aqui antes do encerramento do programa. Então eu vou ficar aqui, tá? Pra gente enfim. Então agora você ainda está com o finalzinho da massa que você vai colocar na água. Para poder branquear. E já começamos a preparar o molho. O que eu coloquei aqui? O creme de leite. Mas antes do creme de leite não vai um azeite, né? Não tem necessidade. Só o creme de leite Só direto? o creme de leite, diretamente o requeijão. Então, põe o requeijão. Aí aqui eu ainda vou dar mais uma guinadinha, que já que sobrou um pouco de parmesão, a gente vai misturar também o parmesão. Ah, então você coloca aí o creme de leite pimenta e o requeijão. Exatamente. Entendi. Aqui tem um segredinho seguinte. Para a gente interromper a cocção do nhoque, a gente dá uma branqueada nele, isso é um choque térmico com gelo. Aqui ele para de cozer. Então, senão ele passa do ponto. Senão passa do ponto. Então ele vem para a água, a gente joga no gelo, dá o choque térmico nele. Aí fica as bolinhas ele perfeitas. Fica mais íntegro. Entendi. E tá vendo que é umas coisas que a gente não sabe. Primeiro, assar a batata. Segundo, passar a dar esse choque térmico no porque a massa, ela tá aqui por volta de 80 graus, ela sai, ela ainda tá cozinhando. Então ela vai perder, ela vai desmanchar. Então com esse choque térmico, eu interrompo a cocção da massa. E aqui nós estamos com creme de leite e o requeijão. Quando essa panela esquentar mais ali, esse requeijão vai derreter. Vai derreter. E você vai adicionar ali o queijo parmesão. Um pouquinho de parmesão. Olha já que sobrou um pouquinho, vamos fazer uma coisa bem gostosa, né?
Tá ligado a esse fogo mesmo? Né? Tá. Aliás, Tá. fogo não. Levanta pro 9 porque tá no 3 ainda. É porque... Senão tá demora. bem devagar. Ó, você que está chegando agora, eu vou contar para você o que a gente está fazendo aqui. Olha lá, a chefe tá jogando uma pimentinha no reino e tal. Eu vou explicar o que a gente está fazendo para você que ainda não sabe. Nós estamos fazendo um nhoque com molho de queijo, que é um prato que serve muito bem a 2 pessoas e só custa, o preço final desse prato é R$20. Ou seja, a gente vai preparar a partir de hoje receitas que são práticas, mas que também são baratas para que todo mundo possa fazer em casa. Inclusive aquelas pessoas que não têm o hábito de comer nhoque, que nunca comeram nhoque. Então aqui está aprendendo e já sabe que isso aqui não vai custar nem R$20, ok? Então a gente continua daqui no preparo do molho, tá? Mas antes do preparo do molho, eu quero chamar a atenção também, quero que você preste muita atenção também nessa reportagem, porque o Ministério da Transparência divulgou o resultado da avaliação de 1.400 unidades do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade dos imóveis, apresentou defeitos na construção. Então, o sujeito vai lá, chega no banco, Minha Casa Minha Vida, pega lá, usa o fundo de garantia, faz o financiamento. Aí eu quero comprar a casa da Carol. Aí eu chego lá na casa da Carol, né? Aí vamos lá e tal. É que a Caixa também tem os fiscais lá, tem os engenheiros que visitam as obras e tal. Então, estranho isso está acontecendo agora, porque a Caixa tem uma equipe de engenheiros, uma equipe que faz a vistoria nesses imóveis. Muito estranho, hein? Mas vamos lá, roda aí. As rachaduras ao redor de todos os 16 prédios deste condomínio tiram a tranquilidade de quase 300 moradores. O muro também está ameaçado. Só nesta rua são 6 condomínios com mais de 1.000 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Os problemas começaram logo após a entrega das chaves. O que era para ser uma moradia boa para uma pessoa de baixa renda vai, com o tempo, se tornar um transtorno para todos, porque eles usam materiais de péssima qualidade e fazem uma obra de qualquer jeito, sem planejamento, sem material de qualidade. Para avaliar o grau de satisfação dos moradores e tentar diminuir os problemas, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União avaliaram 77 empreendimentos ou contratos assinados com a Caixa Econômica Federal e as construtoras. A avaliação, feita em 12 estados, concluiu que mais de 56% dos apartamentos vistoriados apresentam problemas estruturais, como trincas, vazamentos, infiltrações e paredes tortas. As obras ainda estão dentro do prazo de garantia. As rachaduras fora do prédio provocam infiltração nos quartos. Um problema para a Joana e para a filha de 1 ano e meio. A parede está úmida, como você pode perceber, e aí, quando chove lá fora, piora, né? E minha filha, com essa parede sempre úmida, ela sempre está doente, né? Se houver muita demora, após 5 anos, sem qualquer manifestação dos condôminos ou do condomínio, haverá prescrição, ou seja, eles perderão o direito de reivindicar os reparos. Vívia não teve resolvidas a infiltração no banheiro e a rachadura na área de serviço e terá que bancar a obra por conta própria. O governo, que é responsável pelo projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem que cobrar das construtoras. Senão elas vão deixar dessa forma, prejudicando os moradores proprietários. Apesar dos problemas, mais de 33% dos entrevistados disseram ter um nível de satisfação alto e mais de 47% médio. O resultado pode estar relacionado aos reparos providenciados pelas construtoras. Em nota, o Ministério das Cidades disse que os dados foram colhidos em 2015, antes das mudanças de regras apresentadas pela atual gestão, anunciadas no primeiro semestre deste ano. Tem um detalhe, né? Os fiscais existem, eles são contratados, os engenheiros contratados pela Caixa, que fazem a fiscalização dos imóveis, mas aí ele chega no imóvel. O imóvel é novo. Aí ele vê tudo certinho, bem feito e tal. Ele vai aprovar. Como é que você não vai aprovar? Um prédio foi construído e tal, você vai lá, está tudo funcionando, a porta está abrindo. A parede não mostra nenhuma rachadura, então ele vai aprovar. Mas aí, meses depois ou anos depois, olha aí, vocês viram o estado que se encontra esses prédios aí? Um risco muito grande, que ali está tudo sendo pago. E como estamos no Brasil, as empresas que construíram, as construtoras, elas serão responsabilizadas, elas voltarão no imóvel para corrigir fazer uma reforma e corrigir esses problemas aí. Duvido
Duvido que isso vai acontecer. Até gostaria que acontecesse, que fosse mostrado aqui. Mas não acredito que isso vai acontecer. Então, muito cuidado aí com os imóveis quando você for comprar, né? Através ou não do Minha Casa Minha Vida, mas já que a matéria explora o assunto, muito cuidado, muito cuidado. Principalmente é importante saber qual a construtora que fez. Procura saber se outros imóveis da mesma construtora foram vendidos, se estão em boa qualidade, para que você não tenha esse tipo de surpresa muito pouco tempo depois. Bom, voltando para a nossa cozinha, nós estamos aqui escorrendo a água, os nhoques já estão ali agora só esperando a finalização do nosso prato. Você que está em casa está vendo na nossa câmera do alto aqui, algumas pintinhas, o fogão está meio branco aqui. Coisa de cozinha, A gente mexeu gente. com farinha aqui, que deixou tudo branco. Como a gente está usando o fogão, então tá quente, não dá para passar pano aqui para limpar. Então, relaxa. Agora vamos fazer a nossa montagem aí. Bacana é o seguinte, olha como é que tá íntegro. Olha a textura do nhoque depois de Sensacional. branquear. Dá licença aqui. Olha aqui. Sensacional. Fica perfeito, Então, gente. tá Fica perfeito, perfeito. tá consistente, sente a mastigação. Perfeito. Agora Quantos nhoques você faz por dia, chefe Rose? eu costumo fazer, para atender o restaurante, em torno de 60 a 100 quilos. 60 a 100 quilos por semana. Porque não é o único prato do restaurante. mas o, na que, festa... o que é muita coisa. 60 a 100 quilos por semana. Fazendo aqui artesanalmente, né? Um por um é um saco de batata. O ponto do molho, como é que eu sei o ponto que está o molho? Essa consistência Essa mais... textura. Tem dono de casa, assim, tem pessoas que vão preferir um molho um pouquinho menos denso. Então, agregam mais um pouco de creme de leite. Aí fica realmente a critério. Mas não tem essa história de que o creme de leite não pode cozinhar? O fresco, né? O fresco nós usamos o fresco. Ah, creme você de leite usou fresco. o creme de leite fresco. Pode cozinhar. Então, tá vendo? Não é esse creme de leite comum O de caixinha, fresco, não, o fresco né? ele pode ferver. Mas não e se a tem pessoa problema. quiser fazer com de caixinha Não só tem para problema, finalizar? só tirar Pode, o né? sorinho. É só tirar o soro. Só tirar o sorinho. E o soro só tem no de lata. Exatamente. Né? Então tira o soro. Tira o soro e se quiser um pouco, depois que agregar o requeijão, ele vai ficar mais consistente, ela pode pôr um pouco de leite integral. Muito bom. Agora a gente já vai finalizar o prato. Vamos Como é que a gente vai finalizar? Agora aqui nós simples. vamos só agregar o nhoque. Eu precisava de uma colher. Uma colher? Já Aí você vai encontrei. Aí a gente vai colocar ele. Ah, você coloca lá no molho. No molho. Que ele vai absorvendo. Ele vai absorver o sabor do molho. Vamos pôr pouquinho por pouquinho. E aqui, na verdade, aquelas duas pessoas vão se transformar em 4. Por isso que é nhoque da multiplicação. É, porque eu ia te dizer que isso aí para 2 pessoas come da sobra pro dia seguinte. Com certeza. Se for uma criancinha do tamanho do chefe, talvez... Se for uma outra criancinha do meu tamanho, aí essa panela quase toda vai. Dá para fazer uma farra. Então o molho, eu falo assim, a aparência dele está aveludado. Olha, o molho cremoso e com potência de sabor. Aqui, né? quem é que vai comer? Ah, você não tem a dúvida. Eu sei que as meninas elétricas também estão as de mulheres olho. elétricas vão comer. Eu, claro, né? Vou experimentar. Daqui a pouco, Luciana Viana vem com os destaques do jornal Band Minas. Logo mais 6h50, Luciana daqui a pouco. Já tá por aí a Lu? Ai, meu Deus. Ah, ela já chegou. Minha colega Luciana Viana, a gente vai... você quer falar daquilo da cozinha? Vamos fazer diferente? Vem cá. Faz aqui da cozinha comigo. É bom que você acaba de dar os destaques e vai comer também. Pode ser? Luciana Viana, que está comigo na Band News todos os dias, logo depois do Boechat, com os destaques do jornal Band Minas, logo mais 6h50. Qual que é a câmera dela, hein? É o Nicolas? Unidunite, salame mingue. Ah, vai onde você quiser. Vamos Vai aqui nessa aí no mesmo. Nicolas, nosso Pode cantor ser. sertanejo, para quem não sabe, né, Everton? Olá, Ô, pessoal, cantor. boa tarde a todos. É o seguinte, logo mais na tela da Band, a gente vai contar a história de 10 homens que explodiram 2 caixas eletrônicos em Dores do Indaiá. Bom, eles conseguiram fugir, a quantia levada ainda não foi divulgada, mas a Polícia Militar está em cima e a Polícia Civil já investiga o caso. A gente também vai trazer tudo sobre o julgamento que acontece nesta tarde no Tribunal de Justiça, esse julgamento de 2 pedidos da defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, ele que
foi condenado a mais de 20 anos de prisão, responde em liberdade por peculato e também lavagem de dinheiro, tudo isso referente à campanha de 1998. A gente também vai viajar para a Serra do Caraça. Everton, conhece a Serra do Caraça? Não conheço, mas eu vou Tem que conhecer, depois tá? que você me explicar. É lá em Santa Bárbara, viu? A cidade, inclusive, é conhecida como, enfim, né? Uma grande produção de mel. É para lá que a gente viaja hoje no quadro Malas Prontas. E, claro, a gente também vai falar do futebol, Everton, porque o Atlético perdeu ontem, né, para o Fluminense. Você conferiu aí a Yara Fantoni trazendo todos os detalhes pra gente. Está ali na 13ª posição, se aproxima do Z4. O pessoal tá preocupado. A gente também vai falar da expectativa do jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Recorde aí de público, né? Mais de 50 mil ingressos já vendidos. Tudo isso e muito mais daqui a pouco na tela da Band, Jornal Band Minas. Hoje comigo, Luciana Viana e toda a equipe da Band Minas. Ok, Everton? E amanhã, hoje você no Jornal Band Minas e amanhã nós dois na Band News a partir de 9 e pouquinho, logo depois do Boechat. Depende do Boechat, porque né? a gente depende diretamente do Boechat. É. Amanhã na Band News 89.5. Deixa eu passar, vem cá, O Everton fica tá aqui. difícil. Gente, eu tô Vamos aqui dando os experimentar, destaques, me dá um e tá garfo aí. difícil Uns resistir. 4, 5. Vamos experimentar. Gente, vocês não fazem ideia. Mulheres elétricas? Meu Deus, vem cá. Mulheres elétricas, deixa eu colocar aqui. Vamos ver, gente. Ah, não, gente. Eu não vou, Gente, aqui, ó, eu que vou delícia. experimentar porque o tempo é exíguo. Depois, Agora é hora da farra. Agora é hora da Eu já ouvi dizer que tudo... deixa eu sair pra cá. Deixa eu sair pra cá. É comestível, não é? Ó, eu vou experimentar aqui Não, peraí. Não, esse pra aqui ver se é pra tudo nós, isso mesmo. pra nós três. Vai, o pessoal vai comer, né? A gente tem que Isso. ser Todo mundo. Fazendo uma comunhão. Ai, tem mais. Que bom. Nossa. É muito bom. Levinho. Mas é muito Bem bom e levinho. levinho. Nhoque com molho de queijo para 2 pessoas ou 4 pessoas, só R$20. É muito barato e uma delícia. Amanhã não teremos Brasil Gente. A gente volta na quinta-feira. Amanhã tem Liga dos Campeões da UEFA. Quinta-feira a gente volta com tudo aqui na tela da Band. Beijo, tchau.